Oi! Meu nome é Eduarda Vitória, esse é meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Mas Jesus, por amor a mim e a você, morreu na cruz do Calvário, livrando eu e você da morte. Ele pagou o preço que você não pagou, ele pagou o preço que você não precisará pagar. Ele te deu a vida, ele é a vida e ele pagou por todos os seus pecados e por isso agora você tem vida e tem a oportunidade de ter vida eterna e parará. Mas espera aí, como assim? Tá bom, eu entendi que ele deixou o trono de glória e veio aqui viver como homem e morreu. Mas por que morreu por mim? Por que carambolas ele tinha que morrer por minha causa? O que eu fiz? O que a morte dele tem a ver com a minha vida? O que a morte dele tem a ver com o perdão dos meus pecados? Não compreendo. Pois hoje você vai compreender. De forma simples e objetiva, eu vou explicar pra você hoje o porquê de Jesus ter precisado morrer na cruz por mim e por você. Lembrando que eu vou explicar aqui de forma resumida. Se você quiser entender mais, vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e eu tenho certeza que você vai entender. Mas precisa ter oração. Se você só lesse aqui sem oração e sem buscar sua intimidade com Deus, você não vai entender muita coisa não. Você vai falar que a Bíblia não presta, que ela precisa ser renovada e que ela é chata. Então você vai orar e vai ler a Bíblia, que aí você vai entender bem direitinho, mas bem direitinho mesmo. Eu vou explicar de forma simplificada. Amém? Bora lá. Eu já falei aqui no meu último vídeo que Jesus morreu como um cordeiro puro e imaculado, quietinho, silenciado, mas ressuscitou como um leão, rugindo para todo o inferno ouvir, como rei. E de onde foi que eu tirei isso? Vou te mostrar. Antes de Jesus descer na Terra, houve várias profecias ao longo de muitos anos. Deus foi falando por meio de profetas sobre várias coisas e principalmente sobre a vinda de Cristo. Porque, para quem não sabe, o personagem principal da Bíblia, desde antes dele aparecer na Terra, é Jesus Cristo. Então o profeta Isaías profetizou assim. Isso está no livro de Isaías, capítulo 53. Sim, eu vou ler o capítulo 53 todo. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Aí presta atenção aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Guarda na cabeça. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Aí presta atenção de novo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Prestou atenção? Tá bom. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Presta atenção de novo. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, não houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Pega essa. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz, e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deu para ter uma ideia? Não? Eu explico mais. Antigamente, era-se muito comum fazer sacrifícios de carne para Deus. Sacrifícios não humanos, porque isso era feito para os outros deuses lá. Mas para Deus eram feitos muitos sacrifícios de cordeiro, de bode, de gado,
de vaca, até de rolinha, pombinha, um monte de animais. Poderia não ser animais também, mas cereais, mas os cereais não entram aqui nesse caso. Como isso começou? Os primeiros a fazerem esses sacrifícios a Deus foram Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. E aí depois foi começando a ter esse costume de se fazer sacrifício de oferta a Deus. Aí chegou a época de Moisés. Os israelitas estavam no Egito, completamente afastados de Deus, reverenciando até mesmo os deuses do Egito e se esquecendo do Deus que era da raiz deles. Ali eles eram feitos escravos e eles tinham perdido toda a esperança deles no Deus de Israel, no próprio Deus de Israel que tinha feito a promessa a Abraão, a Isaac e Israel. Eles se perderam desse Deus e começaram a adorar os deuses do Egito ou ficarem assim, sem adorar ninguém, quietos. Mas em suma, eles se esqueceram do Deus de Israel. E aí eles chegou um certo momento que eles ficaram perturbados, fizeram um clamor a Deus, e Deus respondeu, enviou Moisés. Deus enviou as 10 pragas para o Egito, para que o faraó deixasse eles saírem para ir para a terra prometida. E antes deles saírem do Egito, antes de Deus mandar a última praga, que era o anjo da morte, que mataria todos os primogênitos que não estivessem com o sangue de um cordeiro, com o sangue de um cordeiro imaculado, assim, passado pela porta, né? Porque a porta que tivesse com o sangue, com a marca do sangue, o anjo da morte não entraria. Não importaria quem fosse, se fosse egípcio, se fosse israelita, se estivesse com a marca na porta, os seus primogênitos estariam protegidos. Então, antes que isso tudo acontecesse, Deus decretou a Páscoa. Páscoa significa sangue, cordeiro, gente morta, anjo da morte. Uma lembrança isso, e não coelhinho e ovinho de chocolate. Isso aí vai estar em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel, isso ele estava falando com Moisés e Arão, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Não posso chorar. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém. Todo mundo sabe que dia foi que Jesus morreu, né? Sexta-feira Santa. Foi na sexta-feira de Páscoa. É bem simbólico, né? Porque era exatamente isso. Jesus veio representando esse cordeiro aqui, imaculado, de proteção, para aquele que se revestir com o sangue que foi derramado lá na cruz. E se revestir com sangue, como é se revestir com o sangue de Jesus, que já foi derramado há tanto tempo atrás? É você crer nele e tomar ele como seu único Senhor e Salvador e fazer da sua vida um exemplo disso. É assim que a gente se reveste com o sangue do Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas tem mais, não para por aí. Deixe-me ler algumas coisas em Levítico. Nos 5 primeiros capítulos de Levítico, Deus vai dizer a Moisés instruções e ordens para os sacrifícios que aquele povo deveria fazer. E isso eles já estavam no deserto. Então, primeiro, o holocausto, a oferta de cereal. O holocausto é sacrifício completamente queimado. E isso é uma oferta a Deus. A oferta de comunhão, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas cada uma dessas ofertas e sacrifícios tinham as suas regras. Algumas poderiam ser certos animais, outras tinham que ser outros animais. Mas de forma resumida, se aquele animal fosse do gado, se aquele animal fosse do rebanho, não importa. Quando era pelo pecado, quando era pela culpa. E até na oferta de holocausto mesmo, o Senhor manda que Moisés ordene aquele povo que quando fossem fazer esses sacrifícios,
porque o povo levava o animal até os sacerdotes e os sacerdotes que fariam esses sacrifícios. Esses sacrifícios seriam feitos como? O sacerdote iria lá e destroçava literalmente o animal em cima do altar de Deus e derramava um monte de sangue, quebrava a perna, tirava víscera, tirava rim, fazia um monte de coisa. E Isaías 53 falou o que? Alguém lembra? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E era isso que faziam com os animais oferecidos a Deus em sacrifício. Só que antes que esse sacrifício, que essa destruição todinha acontecesse, a pessoa que tivesse levado o animal, e era interessante porque o sacerdote tinha que avaliar bem direitinho o animal que fosse levado até ele, porque o animal não poderia ter sujeira, o animal não poderia ter machucado, o animal não poderia ter mancha nenhuma, ele tinha que estar assim, ó, purinho, em estado perfeitíssimo, mas perfeitíssimo mesmo. Só que ele não olhava para quem levou o animal. Quem levou o animal poderia estar sujo, impuro, podre que fosse, mas se o animal tivesse puro, estava tudo bem. Por quê? Deus vai explicar. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. O animal pagava o preço que o homem não tinha que pagar. O animal pagava o preço que a família não tinha que pagar. Deveriam, mas como Deus é misericordioso, colocou um animal para pagar pelo pecado deles. E aí, quem foi colocado no animal desse lugar? Jesus, cara. Se liga. Jesus teve uma única morte, uma única vez, um único sacrifício para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Antigamente o povo tinha que levar assim, ó, direto, com uma constância enorme, diversos animais, como oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta de comunhão, oferta de um monte de coisa. Mas Jesus veio para fazer um único sacrifício, para que quando a gente creia nele, ele seja aceito como propiciação em nosso lugar. Ele fez o sacrifício dele, mas a gente precisa saber, a gente precisa ter essa consciência e essa fé de que ele foi aceito como propiciação em nosso lugar. Se você não o aceita como Senhor, como Salvador, como oferta pela sua culpa, como oferta pelos seus pecados, você não vai ser perdoado. Ele fez lá a parte dele. Aí eu, você, todos nós precisamos fazer a nossa parte, de confiar nele, de transferir essa culpa para ele. É como se a gente colocasse a mão na cabeça do cordeiro, do novilho, e fosse transferida essa culpa, entendeu? O ato de colocar a mão, finge que isso aqui é a mão, de colocar a mão sobre a cabeça do animal, transferir a minha culpa para o animal, e o animal era lá morto, queimado, destroçado em meu lugar. Mas o ato de transferir a minha culpa para Jesus, na fé e em espírito, faz com que o sacrifício que ele fez uma única vez, há mais de 2000 anos atrás, pague pela minha culpa, queime pela minha culpa, queime pelo pecado que eu cometi. Assim, de forma mais simbólica ainda, Jesus foi lá e morreu exatamente no dia da festa da Páscoa. Todos os judeus que foram ali acusar Jesus, matar ele, tinham que fazer também, por outro lado, os seus próprios sacrifícios, as suas próprias ofertas, os seus próprios animais. Mas Jesus, para que todo aquele que nele creia, morreu para perdão de todos os nossos pecados, para a oferta e propiciação da culpa e do pecado de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ter o nosso contato com Deus de volta. Vocês lembram quando eu falei que faziam também a oferta de comunhão? No momento que Jesus morreu, lá no templo onde os sacerdotes faziam sacrifícios, faziam as suas orações, existia um véu. E não eram todas as pessoas que poderiam atravessar esse véu, porque passava desse véu, lá estava a presença de Deus. Mas no momento que Jesus morreu, que ele estava na cruz de braços abertos para receber todos nós em um abraço de amor, nesse momento, o véu do templo foi rasgado. Acredita em mim, é o que a palavra diz. O véu do templo se rasgou de cima a baixo e as pessoas ficaram... Claro que na hora não foi muita gente que viu porque estavam lá vendo Jesus morrer. Mas depois os que viram ficaram... O véu que nos separava da presença de Deus, porque como eu disse, não eram todos que podiam atravessar aquele véu, não eram todos que podiam estar diante da presença de Deus, foi rasgado. Tudo isso foi cancelado e foi jogado por terra. E hoje todos nós podemos ver a presença de Deus. Hoje todos nós podemos estar na presença de Deus em qualquer lugar. E foi por isso que o véu foi rasgado. Eu posso estar na presença de Deus dentro do meu quarto. Não só dentro do templo. Não só dentro de uma igreja. Não só em um lugar específico, no monte. Mas em qualquer lugar. Porque o véu foi rasgado. A comunhão foi restaurada. A culpa saiu de mim porque toda a minha culpa eu lanço sobre Jesus, que já lançou ela por terra e já venceu ela quando ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Você entendeu? E para fechar, eu vou ler para você Romanos 5, versículo 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, essa única transgressão foi o pecado lá de Adão no Jardim do Éden. Assim também,
Só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, porque Jesus veio na terra não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. A vontade de Jesus era a vontade do Pai. Quando ele estava lá prestes a morrer, é claro que a vontade dele era mandar um raio sobre todo mundo, destruir todo mundo e voltar para a glória dele. Mas ele era tão obediente, ele é tão obediente, foi tão obediente, que ele cumpriu até o fim a ordem que o Pai deu a ele, de morrer pelo perdão dos pecados de toda a humanidade. Deu para entender, né? Tinham muitos outros versículos que eu poderia trazer aqui, mas não trarei, porque a intenção aqui é fazer um vídeo curto, objetivo e rápido. E se você quer saber mais, se você quer conhecer outros versículos que falem sobre exatamente a mesma coisa... Por que eu peguei isso? É do escovar a sobrancelha. Que falem sobre exatamente a mesma coisa que eu falei aqui. Na verdade, reforçam o que eu falei e que provam, que testificam o que eu falei, que não veio só da minha cabeça, mas que veio da Bíblia. Vai ler a Bíblia. Quer saber mais? Leia a Bíblia. Quer aprender mais? Quer entender mais? Leia a Bíblia. Quer entender verdadeiramente lá no íntimo do seu coração? Leia a Bíblia. Mas sério, se eu deixar alguma coisa mais explicada, eu coloco aqui nos comentários que eu tento explicar. Mas de verdade mesmo, leia a Bíblia. Assim você vai entender bem melhor do que se eu passasse horas explicando. Leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de preferência. Esse foi o vídeo, espero que tenha dado pra entender pelo menos um pouco sobre o porquê de Jesus ter precisado morrer, porque a gente só fala aí, Jesus morreu por você, Jesus morreu por você, Jesus morreu por você, mas às vezes fica essa indagação dentro da nossa cabeça, né? Antes mesmo eu não entendi o porquê dele ter morrido. Do porquê ele ter precisado morrer por mim, o que a morte dele tinha a ver com o meu pecado, com o meu perdão, com vida, o que a morte dele tem a ver comigo. Então agora eu espero que você entenda o real motivo da morte e do sacrifício do próprio Deus vivo. Amém, meus amados? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu gostei, comentar aqui embaixo o que você achou, me seguir no Instagram, @EduardaGomesVF, que Deus abençoe você, abençoe sua família, um beijo e até a próxima! Eu gravei esse vídeo ontem e ficou péssimo, porque eu esqueci de falar da Páscoa. Aí eu tive que gravar de novo hoje, mas eu acho que agora deu certo. Eu vou até conferir o meu coisinho aqui pra ver se ficou certo. Eu vou ler só mais um versículo, que não é nem do Novo Testamento, mas é do Antigo Testamento, que já é uma introduçãozinha ao Novo, só pra ir entendendo por que esses sacrifícios aí foram sendo deixados para trás e o sacrifício de Jesus passou a ser mais útil, digamos assim. Salmo 51, versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Do que adiantaria eu oferecer um novilho, uma pombinha, uma rolinha, um cordeirinho, essas coisas todas, cereais, das melhores coisas que eu tivesse, mas não tivesse um coração quebrantado. Com Jesus, nós necessitamos ter um coração quebrantado para receber o perdão. Nós necessitamos nos arrepender e nos derramarmos na presença dele para que a gente receba do perdão que ele já concedeu a todos nós, mas que só dessa forma que a gente consegue receber. Porque com Jesus o negócio é mais espiritual, entendeu? É uma coisa assim dentro do seu coração que depois se manifesta no exterior. Mas naquela época era mais no exterior e não se manifestava muito no interior, e nem na alma, nem no espírito, nem nada. Então as pessoas só faziam pelo exterior e não sentiam arrependimento nenhum. Era só por obrigação de cumprir aquela lei. E aí Deus falou assim, não, peraí, vocês vão ver o de vocês aqui. Vou enviar meu único filho pra morrer por cada um de vocês. Eu quero ver vocês não se quebrantarem agora. Mas Deus sabia que esse povo ia ficar assim frio na fé? Por que ele não mandou Jesus logo antes? E por que ele decretou esse tanto de lei, esse tanto de sacrifício, desse tanto de animal? Porque ele quis. Ele já sabia? Claro, mas ele quis fazer isso. Ele quis fazer da forma dele. Primeiro fazer esses sacrifícios para os israelitas, para os judeus, e depois mandar Jesus Cristo para quem crê. Ele quis. Pergunta para ele, eu, hein?